Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar sequência ao nosso estudo de equações trigonométricas. A gente trabalhou até o momento ali com seno e com cosseno. Vamos aqui introduzir a ideia da tangente, né? E seguir nisso aí, tudo bem? Então olha só. A tangente. Então o que nós temos que lembrar da tangente? Então primeiro, sempre na trigonometria, nós precisamos do auxílio do bom e velho ciclo trigonométrico, né? Então aqui nós temos o ciclo trigonométrico, tá aqui, ó. Então aqui está a circunferência trigonométrica, daí o que nós temos? Aqui é o eixo dos senos, aqui nós temos o eixo dos cossenos, e a tangente, nós temos uma reta tangente aqui, e o que nós precisamos? Então, olha só, vamos supor que nós tenhamos um ângulo aqui, ó, esse ângulo, tá? E daí nós vamos marcar esse ângulo e vamos projetar aqui. Esse aqui. Então, ó, esse ângulo determina um ponto na reta tangente. Daí o que nós temos, ó? Essa medida aqui é a tangente referente a esse ângulo. Vamos supor que aqui nós tenhamos um ângulo X. Aqui nós temos a medida da tangente de X, que a gente sabe, ela repete para valores lá no terceiro quadrante. Então aqui nós temos também uma reta paralela, só que agora passando pelo ângulo de 180 graus. Daí nós temos o prolongamento. Aqui. Vamos lá, vai prolongar. E aqui nós temos também a medida da tangente. Essa medida aqui, moçada, e essa medida aqui são rigorosamente a mesma. Só que você tem que lembrar, ó, esse ponto é definido pelo ângulo X. Esse ponto aqui, ó, é definido pelo ângulo X, só que a gente caminhando mais 180 graus. Então aqui eu teria a tangente do ângulo de 180 mais x. Daí o que você tem que lembrar lá do início do estudo da trigonometria é que a tangente do ângulo de 180 mais x, pelo desenho você visualiza que tem o mesmo valor da tangente de x. E que para sair de um e chegar até o outro, nós percorremos exatamente 180 graus. Tudo bem? Agora, olha só. O que nós queremos então? Ó? Eu quero saber, de maneira genérica, quando que a tangente de um ângulo X é igual à tangente de um ângulo A. Então é essa receitinha que nós temos que seguir, né? A tangente de um ângulo X é igual à tangente de um ângulo A, quando aconteceu o quê? Então a nossa solução, ó, a gente poderia dizer que essa solução, ela vai ser qualquer número real. Qual é a condição? Desde que esse ângulo X, inevitavelmente, esse ângulo X tem que ser igual a A. Isso aqui é meio intuitivo, né? Quando que a tangente de X é igual à tangente de A? Quando o X é igual a A. Mas o único valor que satisfaz isso é o A? Não. Pode ser A mais 360, menos 360, mais 1 milhão de vezes 360. Ó. Sempre que você andar 360 graus, para nesse ponto. Ou eu posso andar 180 mais A, que eu vou ter a mesma tangente. Então 180 mais A, varia o 360 e por aí vai.
Só que lembra que eu comentei com vocês em aulas passadas, é que quando a gente vai dar a solução, se possível for, tentar colocar isso de forma mais condensada possível. Então é uma coisa que a gente observa, o que que a tangente faz? A tangente, ó, ela divide a circunferência em dois arcos de 180 graus. Então eu consigo colocar isso aqui dando uma volta só, moçada. Então o que que nós temos? Ó? A tangente de x é igual a tangente de A, se o x for igual a mais uma variação de 180. Mais k vezes 180, aonde esse k é um número inteiro. Tudo bem? Então, ó, essa é a ideia da tangente. Daí o que que nós visualizamos? Qual foi a ideia que a gente utilizou? Nós precisamos seguir essa receita de bolo para poder resolver as equações trigonométricas? Não, não necessariamente. A gente pode fazer isso, ó, pensando no ciclo trigonométrico. Então vamos começar aqui, ó. Vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. Então, olha só, vamos resolver aqui, ó. Tangente de x é igual a raiz de 3. Tangente de x igual a raiz de 3. Quais os valores de x tais que a tangente dá raiz de 3? Então, o que nós teríamos que pensar? Ó? Raiz de 3, tangente igual a raiz de 3. A tangente não está dando um resultado positivo? Se a tangente dá um resultado positivo, é porque nós vamos ter as soluções em quais quadrantes? No primeiro e no terceiro. Toda e qualquer solução dessa equação vai ser um arco do quadrante 1 ou um arco do quadrante 3. Daí o que nós pensaríamos primeiro? Que ângulo no primeiro quadrante que é a tangente da raiz de 3? 60 graus, né? E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante seria 60, né? Seria 60 mais 180, que daria 240 graus. Descobri as soluções no primeiro quadrante. Só que o que eu disse para você? É sempre legal você associar o ciclo trigonométrico. Então, olha só, nós desenhamos aqui o ciclo trigonométrico, ó. Tá aqui o ciclo, tudo bem? Daí nós temos eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos. Daí a tangente. Tangente, nós temos uma retinha tangente aqui. E outra retinha tangente aqui. Então, para quem que é tangente da raiz de 3? Para 60 graus. Então, nós temos aqui, ó. Esse aqui é o ângulo, ó. Esse é o ângulo que nós temos a tangente igual a 60 graus, ó. Essa aqui, deixa eu colocar em azulito aqui, ó. Essa aqui é a medida da tangente de 60. E isso aqui vai dar quanto? Raiz de 3. Se você pegar essa medida, é raiz de 3, que é a tangente de 60. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o raio do ciclo, vale 1. Só que no terceiro quadrante, nós também temos a tangente. Daí aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui também vai nos dar raiz de 3. E aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, aqui eu também tenho um ângulo de 60 graus. Só que o que nós sabemos? Nós sabemos que esse ponto é definido por esse ângulo, 60 graus. Esse ponto aqui é definido por 60 mais metade da circunferência, tá vendo? Ó? Então aqui nós temos 240 graus. Então por isso que eu disse para você, ó, quais ângulos que a tangente vai dar raiz de 3? Na primeira volta, 60 graus e 240 graus. Mas a gente pode dar mais volta, né? Se eu der mais uma volta, ó,
60 mais 360, 420. 420 graus, a tangente de 420 graus também é raiz de 3. Se eu der uma volta no sentido negativo, mesma coisa. E assim, consecutivamente, beleza? Mesma coisa para 240. Primeira coisa que você pode notar aqui, pensar assim, professor, mas tá esquisito isso aí. O que que tá esquisito? Olha lá, professor, olha só aqui, ó. Você colocou raiz de 3, ó, tá vendo? Esse ponto ele tá para baixo do eixo X, e você está falando que o raiz de 3 ele é positivo, mas eu aprendi que sempre que eu tenho um valor abaixo do eixo X, ele é negativo. Se você estiver associando o X e o Y, na tangente nós não associamos o X e o Y, lembra? O X é o cosseno, o Y é o seno. Aqui eu estou analisando a tangente. E quem é a tangente? A tangente é a razão do seno pelo cosseno, não é isso? A tangente não é o seno dividido pelo cosseno? Então pensa comigo. Esse ponto aqui, ó, esse ponto, ele tem o seno, que é o eixo Y, negativo, e tem o cosseno, que é o eixo X, negativo. Eu estou dividindo o seno negativo pelo cosseno negativo. Quando eu divido dois números negativos, o resultado vai me dar a tangente, que é um número o quê? Positivo. Tudo bem? Por isso que a tangente tem sinal positivo no primeiro e no terceiro quadrante, que são os quadrantes onde o seno e o cosseno têm sinais iguais. Seno e cosseno positivo, seno e cosseno negativo. No segundo e quarto quadrante, que a tangente é negativa, porque o seno e o cosseno têm sinais trocados. Mas a gente quer resolver aquela equaçãozinha. Então, ó. Fechou para nós. Então, o que nós temos aqui, ó? Quais ângulos que a tangente da raiz de 3? No primeiro quadrante, 60, no terceiro quadrante, 240. Nós só temos que colocar isso aí na forma de radiano. Então, ó, se a pergunta, se ele pedir, ó, a solução apenas entre 0 e 360, ó, então o x maior que 0 e menor do que 360, então a solução só nessa condição, ó, a solução nessa condição vai ser só dois valores. Um valor é o 60, 180 dividido por 3, ó, π sobre 3 radianos, e a outra resposta vai ser o 240, 4 vezes 60. 4π sobre 3 radianos. Ou seja, a cada 360 graus, essa equação apresenta duas soluções. Agora, se ele quiser a solução dentro do conjunto dos reais, aí você tem que dar aquela resposta genérica, né? Que é aquela coisa mais bonita assim, ó. Então, quem que é a solução? X é qualquer número real, x pertence aos reais, tal que... Primeiro, o x você pode escrever separado, né? X igual a 60 mais 2kπ ou x igual a 240 mais 2kπ. Só que para sair de um e chegar no outro, a gente está variando 180 graus, né? Então a resposta mais bacana aqui seria o quê? X é igual a 60, para chegar nas demais soluções, nós somamos uma variação de 180 graus, onde se cai o número inteiro. Então a gente pensaria assim, ó. Se o K for zero, ou seja, né? Se o K for zero, a primeira meia volta que eu vou dar, né? Então vai ficar 0 mais π sobre 3, 0 mais 60, para nesse ponto. Se o K for 1, ele vai andar 180 mais 60, então ele vai andar 60 mais 180. Se o K for 2, 60 mais 2π, 60 mais 360, para aqui. Se o K for 3, né? 60 mais 3π, então 60 mais 1, 2, 3π, para lá no 240 e assim sucessivamente. Todas as infinitas voltas no ciclo que nós temos a tangente igual a raiz de 3. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, vamos fazer outra ideia, só que vamos pensar numa tangente negativa aqui, ó. Tangente de x igual a menos 1. Então aqui, ó, tangente de x iguale a menos 1. Então, igual a menos 1. Então, vamos lá, vamos desenhar o círculo trigonométrico. Então, aqui está o ciclo, ó. Daí,
eixo dos senos, eixo dos cossenos. Então, moçada, agora, ó, a tangente é negativa. Então, as soluções estão em quais quadrantes? As soluções, elas se encontram no quadrante 2 e no quadrante 4. Então, tá aqui, ó. Aqui e aqui. Então, eu quero achar que ângulo que a tangente dá menos 1. Então, a gente faz a redução no primeiro quadrante. Sempre pensa no ângulo em que a tangente dá 1. Então, no primeiro quadrante, que ângulo que a tangente dá 1? Seria o 45, né? No terceiro quadrante, ó, falta 45 para 180. Então, seria aqui, ó, 180 menos 45, ó. Então, se fosse no segundo quadrante, seria o 135 graus. E no quarto quadrante, né? 360, tiro 45, 315 graus. Tudo bem? Aqui, óbvio, né? A gente faz o prolongamento. Então, aqui nós temos a tangente igual a 45, isso aqui é menos 1, não pense isso aqui como sendo medida, tá? É o seno de 135 que é positivo pelo cosseno de 135 que é negativo, tudo bem? E daí aqui eu também tenho a tangente menos 1. Então a mesma ideia, ó, a cada volta no ciclo, essa equação me dá duas soluções. Então, ó, se for pedido a solução entre 0 e 360, a solução ele quer no intervalo que vai de 0 até 360. Então nós temos aqui, ó, a solução 135 graus, 3π sobre 4. Tudo bem? 3π sobre 4. Lembrando que para passar para radiano, né, basta multiplicar por π e dividir por 180. Daí, se você simplificar essa fração, ó, 135 dividido por 45 dá 3, 180 dividido por 45 dá 4. 3π sobre 4, e aqui ficaria 315. 315 vai dar 7π sobre 4. Daí, se ele quiser a solução dentro do conjunto dos reais, aquela solução genérica, ó, solução é todo e qualquer x pertencente aos reais, desde que, qual é a condição? X é igual a 3π sobre 4, e daí para sair de um ponto e chegar no outro, a gente varia 180, mais k vezes π, onde k é um número inteiro. Beleza? Então aí, fechando o terceiro caso, a gente ter equações que envolvam a tangente. Tudo bem? Tranquilo? Um grande abraço a todos, moçada, e até a próxima. Tchau, tchau.